Pronto, pessoal, então já está gravando. Então, pessoal, como falei para vocês, esse daqui vocês têm que fazer ao máximo possível para tentar seguir isso daqui. Algumas vezes eu não consigo seguir o estudo do texto 3 horas da tarde. Posso fazer mais tarde? Depende só de você. Contanto que você estude o texto para que vocês possam melhorar o nível de vocês, tá bom? Então, essa semana, movimento bidimensional e movimento de projeto, esse movimento balístico, que eu acho que o professor deve ter falado de movimento balístico. E a minha questão agora para vocês é: quais são as dúvidas que vocês tiveram no estudo desse texto? Bom, quem quiser pode se pronunciar pelo chat ou pelo... Professor, tem uma dúvida que eu tive, mas não é com relação ao texto. Na verdade, é com relação à aula em si. Que o professor, ele fala que, se eu não me engano, ele pega, eu não lembro direito, mas era algo sobre ele pegar, eu até fiz um comentário lá na aula, sobre ele pegar a velocidade, né, igualar a derivada de x em função de dt, né, dx dt. Só que depois ele pega e iguala isso a d ao quadrado de x, a d dx, né, só que é d ao quadrado x, né, como se fosse derivada ao quadrado, x, dividido por d derivada do tempo ao quadrado, como se fosse algo assim. Aí eu meio que não entendi isso aí. Ele fez umas 2 vezes isso aí, eu até mandei um comentário perguntando. Você pode repetir aí, por favor? Esse termo aí que você falou? Nessa aula que você enviou pra gente, o professor lá, ele igualou, né, porque a velocidade ela é a derivada de x em função do tempo, né, dx dt. Daí ele pegou ele pegou e colocou v igual a dx dt e depois colocou o igual na frente e colocou o d ao quadrado x sobre dt ao quadrado. Como se fosse derivada ao quadrado de x sobre derivada do tempo ao quadrado, alguma coisa assim. Eu teria que rever essa parte lá, mas eu não sei se... não sei não, essa parte de dx dt2. Ele pode ter visto o seguinte, ele pode ter feito a aceleração, ou feito alguma estratégia com a segunda derivada, porque é o seguinte, a aceleração é a derivada da velocidade, a gente já sabe. E o que acontece? Se você fizer dentro pronto, peraí, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint ou vocês estão vendo a tela do Meet? PowerPoint. Pode. Vamos lá. Vou aproveitar aqui. Opa. Então, provavelmente deve ter visto isso aqui, ó. dx dt, na verdade, é igual à velocidade, né? Se você pegar a Isso. velocidade, é o dv dt, só que o v é isso aqui. Então, eu posso colocar aqui dentro. Então, ele fica d de dt de dv... Opa! Não funciona dv, não. De dv, só um instantinho, pessoal, que eu estou colocando aqui. De dx dt. Aí, esse alinhamento aqui, ó, é que vai dar aqui, nessa situação, Ele deve ter feito isso mesmo. Acho que ele fez isso aí. d2x dt2. E isso daqui é a aceleração. Tá certo? Então, ele fez essa estratégia. Foi isso aí que ele fez mesmo, eu acho. Derivada da posição. Certo? Certo. Só um instantinho, deixa eu autorizar a outra pessoa entrar. Ok. Tranquilo, Raj? Tranquilo, professor, entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só, então, explicar para o Giovanni e para o... só um instante. O Arthur... Ó, a Letícia, exatamente, está confirmando. Foi isso que ele fez, exatamente. Arthur e Giovanni, esse texto, na verdade, está no site, meu site. Deixa eu parar a apresentação e eu vou mostrar para vocês onde está. Eu vou apresentar aqui só um instante, a janela do meu site. Vou esperar um pouquinho que vocês devem já
Então, vocês já devem estar enxergando, então, a minha... Não, ainda não. Pronto, vocês devem estar enxergando a minha página, né? Então, Giovanni e Arthur, o que acontece? Vocês têm que entrar aqui nessa página, não na plataforma. Então, quando eu defino plataforma, é onde vocês vão ver os vídeos. No meu site, vocês vão ter acesso a outros materiais. Então, vocês vêm aqui em Ensino, Graduação, Física Fundamental 1, e cliquem aqui. Pronto. Aqui nessa página é que você vai ter as informações. Então, toda semana, pessoal, eu vou passar exatamente a sequência cronológica dos estudos. Então, tá aqui, ó, da semana de 9 a 13, foi a entrega da primeira avaliação, tá certo? Explicando a primeira avaliação. Como eu disse para vocês, não deixem para enviar os trabalhos de última hora, exatamente por conta desses problemas da internet, que na verdade não foi um problema meu, né? Ou, na verdade, foi um problema geral do mundo todo. E tá aqui, ó, nessa parte explicando o que é que vocês vão ver. A aula teórica, o estudo do texto, aqui ó, tem lida do capítulo 3, das páginas 35 a 46. E o capítulo, o texto está bem aqui. É só você baixar, é um capítulo de texto do professor Zílio Bagnato, e vocês têm que ler a página 35 a 46, que versa sobre esse assunto. E esse momento agora é o momento para a gente retirar exatamente essas dúvidas que vocês viram no vídeo e no texto também. Ok? E aí vamos lá. Pergunto para vocês outras dúvidas. Aliás, primeiro, antes disso, Giovanni e Arthur, deu certo? Compreenderam agora? Ótimo. Ótimo, que bom. E vamos lá, pessoal, os demais. Me digam aí, alguma outra dúvida que vocês tiveram? Pronto, isso. Professor, eu não sei se a dúvida é pertinente, mas assim, eu queria que o professor explicasse se... Eu não sei se eu vou saber usar os termos corretos, né? Mas se a soma vetorial e escalar de um movimento de queda livre, mais um, talvez, de lançamento oblíquo, daria um lançamento projétil, alguma coisa assim. Vamos lá, Robson. Deixa eu ver se eu entendi direito. Se você está dizendo que tem um movimento vertical, certo? De forma escalar, se você aplica um vetor, se vai dar um lançamento de projéteis, é isso? É mais ou menos isso, é como se fosse uma soma do movimento vertical com um horizontal, se vai dar um lançamento de projétil. Vai sim. Deixa eu mostrar para você exatamente. Você está vendo a minha tela do PowerPoint, né? Então, eu vou mostrar mais ou menos isso para vocês aqui. Então, imagine que você tem exatamente o que você está tentando me explicar. Isso sim. Bastante. Bom, então imagine que você tem um movimento que seja um movimento simples, né? Um movimento apenas no eixo Y. Você tem aqui um sistema, você tem um objeto aqui qualquer. Tá? Esse objeto tem uma massa em qualquer, mas na cinemática ele não importa a massa do objeto no momento. Só que ele está em um movimento de queda. E a gente sabe que existe uma aceleração gravitacional, tá? Que permite, então, que esse objeto seja acelerado. Então ele parte de uma determinada velocidade inicial, que aí não obrigatoriamente precisa ser igual a zero, em um determinado tempo inicial t0, e ele chega em um outro ponto aqui, dessa coordenada aqui, tá? Vou chamar essa coordenada aqui, ó, de y inicial, e aqui o y é o y final com uma determinada velocidade v no tempo final. Houve um aumento de velocidade por conta da aceleração gravitacional. Mas isso aqui é um movimento unidimensional. O que acontece no movimento se você aplica, por exemplo, um impulso, dá um impulso a essa partícula, ou esse objeto? Em vez de você ter apenas um movimento, você vai ter dois movimentos compostos. Então aqui eu posso dizer que ele movimenta-se em cima do eixo Y, mas se agora eu fizer com que esse objeto, por exemplo, se eu aplicar uma força nesse sentido,
E aí vocês ainda vão ver no próximo capítulo de força, ele vai ter apenas essa direção do movimento, daqui para cá. Mas, por exemplo, se esse objeto estiver aqui e eu aplicar um impulso nele na diagonal, a linha da força é essa daqui, tá certo? Só que esse objeto, dependendo da força, pode ser que ele tenha um comportamento que caia desse formato aqui, dessa parábola. E aí vejam que pela força ele poderia seguir totalmente reto, mas existe um componente que é a aceleração gravitacional, que ainda está fazendo aqui, fazendo com que ele nem caia totalmente reto, nem caia totalmente na diagonal da direção da força, mas sim em um movimento paraboloide. A gente conhece mais esse tipo de movimento como lançamento de projéteis, quando você lança esse projétil a partir do solo, da origem do sistema, né? Que você aplica uma determinada velocidade inicial v ao objeto, e aí existe uma aceleração gravitacional, se ele estiver aqui na Terra, que faz com que esse objeto, em vez de ele continuar infinitamente ad infinito nessa trajetória, essa aceleração vai fazer com que esse objeto adquira uma nova trajetória, que aí é que vocês conheceram como movimento de projéteis ou movimento balístico, certo? Então aqui, nessa situação, temos o eixo X, o eixo Y, e aí vocês aprenderam que, olha, é um movimento composto, tá? São dois eixos coordenados, mas o movimento em cima do eixo Y é um movimento mais associado a um movimento, entre aspas, retilíneo, uniformemente variado por conta da aceleração que eu tenho no eixo Y. No eixo X, eu não tenho aceleração, portanto, vai ser um movimento retilíneo uniforme. Assim, as equações que envolvem o objeto deslocar-se em X e deslocar-se em Y são um pouquinho diferentes porque não levam em conta a aceleração. Por exemplo, aqui a gente sabe que o x é o valor do x0, mais a velocidade v0. Agora, a gente coloca um índice x multiplicado pelo tempo, porque agora a velocidade tem um componente em cima do eixo x. Da mesma forma, você vai ter a velocidade nesse sistema, que é a velocidade inicial de x, em x. Como não tem aceleração, essa velocidade vai ser constante. Contudo, em y, não. Eu vou ter as mesmas equações de movimento, que é aquela y é igual ao y0, mais o v0, agora componente da velocidade em y, vezes o tempo, menos 1 meio da aceleração gravitacional vezes t ao quadrado, por conta da convenção que a gente coloca aqui, a aceleração gravitacional em relação ao nosso sistema referencial, ela está apontando para baixo, portanto, nas coordenadas negativas. Isso daqui seria a posição. E, portanto, a gente encontrar a velocidade em y se a gente derivar esse rapazinho aqui, a derivada é uma constante é zero, então é o v0y menos, derivando isso daqui, g vezes t. Lembra que a derivada de t é do t ao quadrado é 2t, 1 meio cancela com 2 que vai ter, fica só gt. E aí, portanto, temos essa aceleração, considerando que a aceleração y é um valor constante, que é igual a o módulo da aceleração gravitacional. E para os nossos cálculos, é o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, Robson, nessa situação, você pode dividir esse movimento aqui em dois. Um movimento em cima do eixo x, que apresenta essa velocidade constante, tá? E, portanto, a aceleração no eixo x é nula. E um outro movimento, que é o movimento no eixo vertical, que possui aceleração. Ok? Então, é por isso que ele é uma composição dos dois movimentos. Mas o tempo, tanto do movimento no eixo x, é o mesmo do movimento no eixo y. Tranquilo? Robson. Professor, em qual caso a gente veria algum exercício com a velocidade a velocidade da componente x não sendo constante, mas sim um MRU-V? Aí você teria também, mas não é um movimento simples de um movimento de parábola. Porque assim, quando é que você pode ver? Dá para acontecer quando a aceleração do eixo x for diferente de zero. E aí, o que é que acontece com a aceleração de x diferente de zero? Voltando lá. Eu teria tipo um gráfico que sobe, aí seria uma constante,
uma reta e depois desceria, seria isso? Não, deixa eu mostrar melhorzinho aqui, ó. Vamos lá. Idealmente, Raj, o que acontece? Quando você não tem aceleração no eixo X, você vai ter a equação de uma parábola bonitinha. Mas aí, vocês, meninos e meninas, que vocês já jogaram de bola quando vocês eram mais novos, vocês devem ter lembrado de uma bola chamada de dente de leite. Eu pergunto para vocês, aquela bolinha dente de leite era uma maravilha de jogar, não é verdade? Por quê? Você dava um chute, a bola saía com efeito. Não é verdade? Por quê? Porque a bola não é feita de material homogêneo, ainda bota no sol para secar. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Nessa situação, você faz com que a bola ela tenha um comportamento que não vai ser um comportamento de um objeto bem maciço, de um objeto bem como é que eu vou dizer, fácil de você descrever o movimento dele. E algumas vezes você vai jogar num campo em que está ventando bastante. Tá certo? E aí, nessa situação, na hora que a bola sai para o ar, eu pergunto, o vento pode ser um fator que provoque um impulso nessa bola? Pode. Em vez de ajudar no movimento, ele pode atrasar o movimento, se a bola estivesse dirigindo nesse sentido. Então, ela estava até subindo aqui direitinho, legal, só que com o vento, ó, opa, ela faz isso, ó. E aí, nessa situação, será que eu não tive um impulso? Tive. Que seria, entre aspas, essa força, que provocou uma aceleração agora em cima do eixo X. E aí você não tem mais um movimento, simplesmente um movimento retilíneo uniforme, mas vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado, fazendo com que a trajetória do objeto não seja mais a de uma parábola bem bonitinha, mas pode ter outro formato. Ok? Pronto. Deixa eu chegar aí, não batendo Martins, mas exatamente, Pedro Martins falou. Efeito Magnus. Fica já a dica para vocês. Pedro, por favor, coloque lá no fórum do curso exatamente sobre efeito Magnus, porque quando vocês entrarem no efeito Magnus do curso, eu vou lá no YouTube procurar um vídeo sobre efeito Magnus e coloco para que todos tenham acesso a saber o que é esse efeito Magnus. Além mais, tem outros efeitos, como, por exemplo, os efeitos da própria geometria da bola, que vão fazer com que esse objeto possa sofrer alterações na sua trajetória. Certo? E aí, professor? Oi. Misaldi. Aí, nessa equação aí, nessa função que você ajeitou, você explicou pro Raj aí, dx dt é igual a v? Uhum. Aí embaixo é v é igual a dv dt? Eu não entendi, professor. Tá bom. Eu vou apagar e fazer de novo, tá bom? Porque aí, ó, v é igual a dx dt e v é igual a dv dt. Aqui fica o estranho, mas deixa eu apagar aqui para mostrar. Vamos lá. Vamos colocar a tintazinha preta. Primeira definição, porque é o seguinte, vamos lembrar que você tem a posição de um objeto que ela depende do tempo, tá certo? Essa posição depende do tempo, significa que eu vou ter uma outra grandeza, também vai ser a velocidade, dependente do tempo, de apenas uma única variável, e a aceleração, que depende do tempo. Tá? As relações entre elas, a gente pode descobrir a velocidade e a aceleração derivando. E da aceleração para descobrir a velocidade e a posição, integrando. Então, nessa situação, se eu derivo a minha posição em função do tempo, dx de dt, eu encontro a velocidade, que depende do tempo. E aí eu estou escrevendo simplesmente como dx dt é o próprio v. Para encontrar a aceleração, é a derivada da velocidade em função do tempo, dt. Isso eu encontro a aceleração em função do tempo. Isso aqui eu coloco simplesmente como dv dt igual a aceleração. Contudo, o que é que acontece? Eu faço um alinhamento, meio como se fosse uma regra da cadeia. Veja bem, ó, aqui eu tenho o v. Mas eu sei que o v eu posso definir como uma outra derivada.
Assim, eu vou substituir o V na minha derivada da aceleração pela derivada da posição. Então, vejam que a aceleração ela é derivada da velocidade, só que agora a velocidade deriva-se da posição. E eu encontro uma relação direta entre a aceleração e a posição. Então, continuando. O d dt ainda continua lá de fora. D dt. Só que agora não da velocidade, mas daquela que é a derivada da velocidade. Que é a dx dt. E isso vai ser igual a minha aceleração. E assim, esse termo aqui eu escrevo como a derivada segunda da posição em relação ao dt2. Isso é meu. Tá certo? Esse resultado vai ser importante, pessoal, porque vocês vão utilizar muito lá na Física 2, na parte de oscilações. E também na lei de Newton. Porque eu posso escrever a aceleração agora em termos da segunda derivada da posição. Exemplo prático. Se eu tiver uma função x de t igual ao seno de 2x. Vamos lá, meus alunos, ex-alunos de cálculo 1. Quem é a aceleração desse movimento? A aceleração por direto. A aceleração, dependente do tempo, é a segunda derivada da posição. Então, é a d2x dt2. Então, eu vou derivar duas vezes isso daqui. Então, a primeira derivada, a x' de t, derivada do seno, cosseno de 2x, mas lembre que é uma composição. É a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. 2. Portanto, 2 cosseno de 2x. E quem é a segunda derivada da posição? É a derivada desse resultado. Que fica duas vezes derivada do cosseno menos seno de 2x, multiplicado de novo pela derivada de dentro. 2. Portanto, x duas linhas t é menos 4 seno de 2x. Assim, a aceleração desse movimento é a segunda derivada da posição, que é menos 4 seno de 2x. Na verdade, eu botei 2x, mas vacilei, pessoal. Desculpe, isso aqui é para ser igual a zero. Na verdade, é 2t. Então, vamos colocar aqui como x. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer, tá certo? Tranquilo, pessoal? Não, Joyce. A Joyce está perguntando se eu vou aprofundar nos movimentos circulares. A gente vai ver um pouco do movimento circular, mas o movimento cicloide não dá tempo. A gente tem muita coisa para ver, não dá tempo de ver o movimento cicloide. Tá? Embora, no texto, ele fala do movimento cicloide para exatamente que vocês tenham noção do que seja esse movimento cicloide. Tranquilo? Ok, Lisaldi? Bom, então vamos dar uma continuada aqui, né? Então, pessoal, aqui então eu planejei isso. Deixa eu só mostrar para vocês o que eu tinha planejado, como eu imaginei que vocês tivessem algumas dúvidas. Ok, estou vendo agora, Lisaldi. Queria saber se vocês tiveram mais alguma outra dúvida. Se não tiveram, vamos ver um pequeno resuminho do que vocês viram. Tá? Na aula lá, para quem viu, e para quem não assistiu, né, pedi para vocês aproveitarem esse outro momento agora, para vocês assistirem. Vocês viram sobre o vetor posição. Né? O vetor posição foi representado exatamente por esse vetorzinho aqui, ó, o vetor R, e você vai ter os componentes x, y, z, tá? Que você pode representar um corpo qualquer, né? Seja no sistema bidimensional ou tridimensional. Por esses vetores de posição, né? Aqui chamado R1, aí um tempo depois o corpo está aqui, eu posso ser chamado de R2, e aí vai. Esse vetor de diferença, o vetor de deslocamento, é exatamente o vetor daqui para cá, eles chamam do ΔR, que vocês vão utilizar bastante nos cálculos. Portanto, o ΔR é simplesmente, de forma vetorial, a coordenada de x2 menos x1 em direção do eixo Y, y2 menos y1 na direção de J, z2 menos z1 na direção do K. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom, pessoal? Bom, e aí vocês viram também o conceito de velocidade média. Agora, a velocidade é de forma vetorial. A velocidade média é a variação de quem? Do ΔR sobre ΔT. Mas como o ΔR pode ser escrito das diversas formas, né?
Como assim o ΔR? O ΔR, se vocês olharem bem, ó, é nada mais que o ΔX e ΔYJ, ΔZK. Portanto, a velocidade média, ela pode ser definida também como a razão do ΔXi mais ΔYJ mais o ΔZK dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Tá? E aí tá aí. Quando tem infinito, vocês sabem que isso aqui é o limite, tá? Do ΔR, ΔT, quando o ΔT tende a zero, e isso daqui nos dá a velocidade instantânea. E aí, portanto, é nada mais do que a derivada do RT. Então, do jeito que eu escrevi aqui, ó, também a velocidade instantânea vai me dar velocidade componente dx, dy, dz. Ok? Tranquilo, né? Até agora? Tudo bem, Harris. Não tem problema não. Eu estou gravando exatamente porque eu vou disponibilizar depois esses vídeos, tá? Eu não tenho problema com isso não, tá? Vamos lá. Então, continuando, tem esse resumo aqui mostrando, mas vamos fazer uma pequena aplicação. E aí eu vou também disponibilizar esses slides, viu? Porque eles têm alguns exercícios que eu acho que eu não vou conseguir englobar todos, mas que vocês possam praticar. Nessa figura, ele mostra o movimento de um esquilo em um terreno plano que sai do ponto A, no instante t igual a 0, para o ponto B, tempo igual a 5 minutos. No ponto C, ele passa no tempo igual a 10 minutos e chega no ponto B em 15 minutos. Então, esse danadinho desse esquilo sai de A, vai para B, C, nessa trajetória, em 0, 5, 10, 15 minutos. Considere as velocidades médias do esquilo no ponto A para cada um dos 3 pontos. Entre essas velocidades médias, eu quero que você determine o módulo e o ângulo da que possui o menor módulo, e depois o módulo e o ângulo que possui o maior módulo. Então, aqui é a aplicação direta do conceito. Então, vamos aqui, primeiramente, ver esses conceitos da velocidade média e velocidade instantânea. Então, vou desenhar aqui os vetores que vocês vão trabalhar. Primeiramente, vou colocar o primeiro vetor saindo da origem, o vetor posição, e indo em direção ao ponto A. Aqui eu vou chamar o vetor RA, tá certo? Ele, então, tem um outro vetor posição, que é o RB, que é da origem para lá. Da origem até esse ponto, eu tenho um vetor RC. E, por fim, eu tenho mais um, que é o vetor R delta. Então, vejam que esses são os vetores posições dos pontos onde esse esquilo passou. Ele partiu do A, não partiu do zero. Então, pensando bem, se a gente lembrar da equação da velocidade média, pessoal, na velocidade média, vamos relembrar aqui, a velocidade média, ela não quer saber o trajeto entre um ponto e outro. Ela quer saber só do ponto final e do ponto inicial. Na verdade, é a variação do ΔR sobre o ΔT. E vocês concordam comigo que, como ele quer saber a velocidade média, ou pelo menos o módulo e o ângulo do menor módulo de velocidade média, e o módulo e o ângulo do maior módulo, eu posso encontrar que esses vetores aqui é nada mais do que o ΔR é o vetor R2 menos o vetor R1 dividido pelo intervalo do tempo ΔT. Mas quem seriam esses R2 e o R1? É o vetor da posição posterior menos o anterior. E assim, se vocês olharem bem aqui, comigo, eu posso desenhar. Se o esquilo está aqui em A, o primeiro ponto que ele passou foi em B. Então, tem um vetor saindo de A para B. E vocês concordam que esse vetor aqui, eu posso chamar, é o vetor R de A até B. É o vetor deslocamento. Veja que o esquilo passou pela linha preta. Mas como a velocidade média não está interessada na linha preta, em cima desse deslocamento final, inicial, eu tenho esse vetor. Então, ele já tem esse determinado comprimento e essa inclinação. Partindo de novo do A em direção a C, porque ele pede exatamente, considere as velocidades médias do esquilo do ponto A para cada um dos 3 outros pontos. Então, eu vou partir do ponto A em direção ao ponto C. E esse vetor aqui é o vetor R de A até C.
E o último é de A até D. É o delta. Então, vejam, só que visualmente, me respondam no chat aí ou no microfone. Qual desses três vetores é o maior e qual é o menor? Só visualmente, em termos de módulo. Vetor D. Vetor. O menor é o C, exatamente. Joyce, o Raj falou que é o D, então concorda. Certo, então vamos lá. Então, se vocês olharem bem, eu só vou precisar analisar dois vetores. Eu posso descartar o intermediário. Eu vou trabalhar o menor é o C, que ele quer o menor vetor, e o maior. Se você olhar visualmente, o vetor entre A e D é maior do que o vetor entre A e beta, entre o alfa e o beta. O alfa e o delta é maior. Então, eu vou trabalhar exatamente com esses dois vetores. Então, como é que eu faço a velocidade média, finalmente? Calculando essa velocidade média. A primeira que eu vou calcular, a velocidade média 1, é a variação, ou pelo menos o vetor, de R de A até C, dividido pelo intervalo de tempo que ele levou até aquilo ali. E aí eu preciso saber quem é esse vetor de A até C. Vocês concordam comigo que o vetor R de A até C é uma diferença de dois vetores? É o vetor RC menos o vetor RA, que no vídeo o professor até mostra exatamente do porquê dessa diferença. E agora a gente tem que encontrar as coordenadas do vetor RC. A coordenada do vetor RC é só vou pegar aqui, ó. Se eu considerar isso aqui como eixo X positivo, né, para a direita, e para cima o eixo Y positivo, e para baixo, como já está colocando negativo, para o ponto C, eu vou ter uma coordenada, ó, cada quadradinho desse tem 25 metros de divisão. Então, está 5, 10, 15, 20 metros no eixo X. Então, está mais 20 na direção I e 3 quadradinhos para baixo, menos 15 na direção J. Isso é o vetor RAC, menos o vetor RA. As coordenadas de RA ó, é 1, 2, 3, 3 vezes 5, mais 15 na direção I, mas ele também está para baixo 3 quadrados, menos 15 na direção J. E aí a gente encontra então, o vetor RAC como sendo, somando e subtraindo as componentes, 20i com menos 15i, mais 5i, menos 15 com menos mais 15, 0j. Portanto, o vetor resultante RAC mais 5i metros. E percebam bem que realmente é isso. Ó. O vetor azulzinho aqui, ele só está em cima, paralelo ao eixo x. Então, assim, a velocidade média vai ser exatamente o vetor 5i dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo? Ele sai do ponto A para o ponto C. Do ponto A para o ponto B foram 5 minutos. E para o ponto C, 10 minutos. Então, aqui você lembra que aqui está em metros. São 10 minutos. Vamos transformar para segundos. 10 minutos multiplicados por 60 segundos dá 600. Então, fica 5 dividido por 600 e metros por segundo. E aí, eu vou fazer o cálculo aqui. Rapidinho e dou a resposta para vocês. Aproximadamente 0,083 metros por segundo. Essa seria a velocidade média, tá, desse esquilo. Só que na direção I. Lembre que aqui ainda está na parte vetorial. Ó. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, então eu vou fazer esse exemplo, depois vocês fazem os outros por conta do tempo, tá? E aí ele quer saber um módulo desse vetor. Para a gente calcular um módulo desse vetor, o módulo da velocidade média em 1 é nada mais que eu pegar a raiz dos componentes da velocidade média em 1 em x,
elevado ao quadrado, mais a velocidade média de 1 em y, também elevado ao quadrado, e tirar a raiz de tudo isso. Então, o módulo dessa velocidade média vejam que ele só tem componente em x. Então, o valor de 0,083 elevado ao quadrado, porque não tem componente y. Então, encontramos que o módulo da velocidade média em 1 é o valor 0,083 metros por segundo. Tá certo? Bom, e qual vai ser o ângulo? Percebam bem que ele é paralelo ao eixo x. Se você até quiser, pode até fazer o cálculo. Mas aqui já está dizendo qual é o ângulo com que o vetor, a velocidade média entre A e C, faz com o eixo x, pessoal. Digam aí, escrevam no chat, qual vai ser? Pode repetir a pergunta aí, professor? Tá desatento. Qual é o ângulo com que o vetor velocidade, esse vetor está saindo de A até C, está fazendo com o eixo x? 0 graus. Exatamente. Então, o ângulo com que ele faz é o valor 0 grau. Então, respondemos o item alfa, que é o módulo, e o ângulo do que possui o menor módulo. Tá certo? Vou deixar para vocês fazerem em casa o ângulo que possui o maior módulo, que no caso é o R até B. Tá bom? Alguma dúvida nesse exercício? Deixa eu só conferir. E como sempre, eu não faço o exercício antes do tempo. Então... Eu acho também, professor, que se eu não me engano, o meu resolvi deu 8 vezes 10 a menos 3. É porque na minha calculadora eu só digitei 60. Vocês têm razão. É 0,0083. Tá bom? É porque na calculadora eu digitei rápido e eu botei só o 60. Aí daria o 0,08. Na verdade é 0,0083. Então, esse valor aqui não é o correto. Obrigado pela correção. 83 metros por segundo. Esse é o valor correto, porque eu tinha colocado 5 dividido por 60. Eu modelei na calculadora aqui. Aí esse valor é 0,083. 5 dividido por 600, 0,0083. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Se vocês não têm dúvida, permaneçam como estão. Acredito, então, que vocês compreenderam. Vamos continuar. Então, avançando, além do conceito de velocidade média, vocês viram também o conceito de aceleração média e aceleração instantânea. Mesmo processo como anteriormente. A aceleração média é nada mais que uma subtração de dois vetores, né? V2 menos V1, dá o ΔV, tá? E a aceleração instantânea é quando você tem um limite da razão do ΔV sobre ΔT, quando o ΔT tende a zero. Isso daqui nos dá a aceleração instantânea. Lembra que a aceleração instantânea é escrita em vetores unitários tem o componente AXI, AYJ e AZK. E aí, voltando ao início da nossa aula, vai ser importante saber isso, porque eu posso representar a aceleração gravitacional da seguinte forma. A aceleração gravitacional é o valor de menos g direcionado no eixo J. Isso daqui é a representação vetorial para a aceleração gravitacional, porque eu coloco a aceleração gravitacional em y como sendo menos 9,81 j metros por segundo ao quadrado. Tá certo? E uma aplicação, vamos ver esse exercício. A velocidade v de uma partícula que se move no plano xy é dado por essa expressão de velocidade em função do tempo. 6t menos 4t ao quadrado no sentido I, chapéu, mais 8j. Convém em metros por segundo e o t maior que 0 em segundos. Ele quer saber do item alfa qual é a aceleração no instante t igual a 3 segundos.
Então, vamos lá. Aqui, bem simples. Se ele quer saber a aceleração, o que a gente tem que fazer com a velocidade? Digam aí. Muito bem, escutei bastante. Derivada. Exato. Então, a aceleração vai ser a derivada do vetor velocidade em função do tempo. Então, vai ser a derivada dt, vou fazer aqui bem pormenor, tá bom? De 6,0t menos 4,0t ao quadrado na direção i, mais 8,0. Ó, aqui já tem um problema de notação científica. Pensando bem, então, isso aqui é um exercício do Rednick. Ele está dizendo que aqui você tem um número com 3 algarismos significativos, né? O último duvidoso, e aqui só 2, né? Então, se for para eu somar esses valores, eu tenho que somar e o resultado tem que ser com o menor número de algarismos significativos, que é esse. Então, já vou menosprezar esse rapaz. E J aqui. Aqui, preste atenção que a gente vai trabalhar com a parte vetorial. Então, trabalhando com a parte vetorial, você tem que resguardar esses termos e derivar esses termos, sim, um a um. Por exemplo, você pega esse primeiro componente e esse outro. Então, a aceleração vai ser a derivada dessa primeira porção de dt de 6t menos 4t ao quadrado na direção i, mais a derivada em função do tempo de 8j. E aí, onde é que eu quero entrar? Eu quero entrar exatamente nesse conceito. A partir daqui, o 8 aqui é um escalar. Ah, Valber, mas o j é só porque está direcionado no eixo y. Portanto, a derivada de uma constante, 0. E aí, eu já zerei a componente j da aceleração. E aqui eu tenho duas derivadas. A derivada do primeiro termo, a derivada do segundo termo. Qual é a derivada de 6t? Primeiro, eu repito a constante, multiplicado pela derivada de t. A derivada de t é o próprio 1. Menos 4 vezes a derivada de t ao quadrado. 2 vezes o t. Tudo isso na direção do eixo I. Veja que o eixo I está multiplicando também esses dois. E assim eu encontro o vetor aceleração. Como sendo 6 vezes 1, 6 vezes I, 6,0 I. Menos 4 vezes 2, menos 8,0t, também na direção I. Você até pode colocar o I em evidência, sendo igual a 6,0 menos 8,0t. E as unidades, como a velocidade estava em metros por segundo e o tempo em segundo, metro por segundo ao quadrado. Só que ele quer saber a aceleração do instante t igual a 3 segundos. É bem simples. Para o t igual a 3 segundos, é só substituir direto na minha função. A 3 segundos, e no lugar do t, eu coloco o tempo igual a 3. E aí, portanto, o vetor A, no tempo 3 segundos, é o valor de 6, menos 3 vezes 8, 24. Bastante. Tudo isso na direção I. E, portanto, a aceleração no tempo 3 segundos é o valor menos 18,0. E não esqueça da unidade, metros por segundo ao quadrado. Ok? Esse daqui foi o item alfa. No item bravo, em que instante, se isso é possível, a aceleração é nula? Então, ele está querendo saber qual é o instante de tempo para que eu tenha uma aceleração igual a zero. Então, para a aceleração ser igual a zero, será que eu consigo encontrar esse instante de tempo? É bem simples. Nós já temos a equação da aceleração, que é essa daqui, ó. Então, vamos utilizar essa equação do item bravo. Então, só repetindo a equação, a aceleração
é o valor de 6,0 menos 8,0t na direção I. Tá? Para a aceleração ser igual a zero, isso daqui vai ser igual a zero. Então, fica 0 é igual a 6,0i menos 8,0t na direção I. Passando o t para o outro lado, 8,0t i é igual a 6,0i. Esse é um bem só para a gente não confundir os sinais, tá bom? Como aqui, ó, vejam bem, tem o i de um lado e i do outro, isso aqui vai ser uma razão entre dois i's, que é um vetor unitário. A gente sabe que o módulo vetor unitário é 1. Não é um produto escalar, nem um produto vetorial. Portanto, posso, então, cancelar esses dois e fica t é igual ao 6,0 dividido por 8,0. E, portanto, o t seria 2 dividido, que seria dividido por 2, dá 3, 4. Ao valor, confirma para mim, 0,75 segundos. Esse é isso mesmo. Sim, Antônio Alves, eu estou escrevendo ainda. Os demais conseguiram ver ou todos para vocês todos travaram a escrita? Algumas vezes pode ter sido... Ah, então pronto. Então, realmente, Antônio Alves, pode ter sido a sua conexão na internet, tá bom? Vamos lá, continuando. Esse foi o item Bravo e o item Charlie. Em que instante, se isso é possível, a velocidade é nula? Então, para a velocidade ser igual a zero, eu quero saber qual é o instante de tempo para que isso aconteça. E aí, vamos lá. Como é que a gente encontra, então, a velocidade? Se eu tenho a expressão da aceleração, ou, na verdade, se eu já tenho a expressão aqui da velocidade, ela está sendo definida nesse rapaz aqui em cima. A velocidade, só repetindo, é o valor de 6t menos 4t ao quadrado na direção I, mais 8,00 na direção J. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, igualar tudo isso aqui a zero. Então, fica 6,0t menos 4,0t ao quadrado na direção I, mais 8,00j igual a zero. Vou tentar ver quem tem tempo e quem não tem. E passar, deixar isolado. Então, vai ficar aqui, ó. Nessa situação, eu tenho, isolando o tempo, eu tenho tempo e multiplica 6 menos 4,0t na direção I, mais 8,0, vou escrever 2 zeros, mas não é possível, 200 na direção J. E aí, qual é o problema aqui? Será que é possível, então, saber que instantes a velocidade é nula? Primeiro, vou ter uma divisão de I contra J aqui. Será que isso daqui vai ser possível fazer? Vamos lá. O que vocês acham? Ok? O que é que vocês acham nessa situação? Vai ser possível? Do jeito que eu estou fazendo nesse formato? É isso, Camila, sabe? Vamos lá, vamos fazer essa abordagem. Vocês concordam comigo que nessa situação, isso aqui é um vetor velocidade, tá? Só que o vetor velocidade ele também pode ser colocado também como um vetor escalar, né? Vamos lá. O vetor velocidade aqui ele depende do tempo. Então, se eu começar a colocar e dizer, por exemplo, se eu disser para vocês que o tempo foi igual a 0 segundo, qual é o valor da velocidade para essa partícula? Vamos lá. O vetor velocidade, quando o tempo foi igual a zero, vocês concordam comigo que vai ter 6 vezes 0 menos 4,0 vezes o zero ao quadrado na direção I, mais 8,0 na direção J. Ok? Então, nessa situação, a velocidade no tempo igual a zero vai nos dar o quê? Isso aqui tudo vai ser zero. Tá? E aí, nessa situação, vai sobrar que tempo apenas? O 8
J. Ok? O que acontece se eu começar a aumentar o tempo? Por exemplo, a velocidade, seu tempo 1 segundo. Aí eu vou substituir vertical. Vou substituir direto. 6,0 vezes 1 dá 6, menos 4,0 vezes 1 ao quadrado, na direção I, mais 8,0 J. Então, para o tempo 1, eu vou ter 6 menos 4, que dá 2, e mais 8,0 J. Certo? Por enquanto ainda está positivo. Vamos voltar agora então para a velocidade igual a 2 segundos. Na velocidade de 2 segundos, vai ficar 6 vezes 2 menos 4 vezes 2 elevado ao quadrado, na direção I, mais 8,0 J. Então, a velocidade em 2 segundos vai nos dar 12 menos 4 vezes 4, 16 e mais 8J. Opa, Valber, já eu vou estar aumentando o segundo termo, de forma que o resultado da velocidade aqui, ó, 2,0 vai dar 12 menos 16, menos 4 e mais 8J. Pronto. Ah, Valber, agora é só subtrair 4i de 8J, concordam? Ô, Nicole, deixa eu só voltar aí. Daqui a pouco eu volto para o finalzinho da letra B, tá bom? E aí eu te digo exatamente o resultado, tá bom? Enquanto isso, o que vai acontecer? Nessa equação, eu estou fazendo com velocidade igual a 0, deu 8 na direção J. Com velocidade igual a 1, começou a aparecer velocidade 2 na direção I, mais 8 em J. E com 2 segundos, eu vou ter 4, menos 4 na direção I e 8J. Mas aí vem a pergunta. Independente do tempo, pessoal, o tempo que vocês colocarem ali, aqui, nessa equação, vou escrever de novo aqui, ó. A velocidade, depende do tempo, é 6,0 t menos 4,0 t ao quadrado na direção I, mais 8,0 J. Eu pergunto, independente do tempo, a minha velocidade só vai ser alterada nesse componente. Concorda? Esse outro componente aqui nunca vai ser alterado. Se ele nunca é alterado, a velocidade vai poder ser um valor igual a 0? Sim ou não? Exatamente, Camila. Nunca. Por mais que você tenha... E olha que ele não admite tempo negativo, tá bom? Se você for colocar exatamente, vai ser sempre constante. Portanto, nunca eu terei uma velocidade nula. E é por isso que o item... Exatamente, Joyce. As componentes, elas, na verdade, elas são independentes. Tá? Quando você calcula a parte escalar, aí é que você coloca essas duas componentes para achar apenas um termo, que é o item delta. Tá certo? Sim, Robson, no eixo Y. No eixo Y, sempre você vai ter a velocidade, que vai ser o valor de 8 na direção J metros por segundo. Então, nunca a velocidade vai ser nula por conta desse componente. Agora não, Valber, mas é a velocidade escalar, que é o item delta. Em que instante a velocidade escalar da partícula é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Um momentinho, pessoal. Raj, vamos lá. Lisandro, as letras I e J podem ser isoladas com X ou Y? Podem até ser isoladas. Só que você vai encontrar os componentes apenas em X e em Y, que era aquilo que eu estava fazendo anteriormente. Viu, Lisandro? Então, o que acontece? Eu estava tentando fazer exatamente esse isolamento, isolando. Só que aí você vai encontrar isso daqui no I, e é interessante que esse outro rapaz também tenha no outro lado o I. Mas eu não ia ter. Tá certo? E, Raj, não é da lista que eu passei. É outra, são outros exercícios. Tá bom?
Então, nessa situação, no item delta, aí ele vai querer saber agora em que instante a velocidade escalar da partícula é igual a 10 metros por segundo. Aí a velocidade escalar, se a gente lembrar bem, é a raiz da componente da velocidade em x ao quadrado mais a componente da velocidade em y ao quadrado. Certo? E isso daqui, ele vai dizer qual é o instante que vai ser 10 metros por segundo. Isso daqui vai ser igual a 10. Então, substituindo a raiz de todo esse valor que está aqui dentro, 6,0t menos 4,0t ao quadrado. Isso daqui é a componente em x, mais a velocidade em y ao quadrado. Isso igual a 10, tá certo? Deixa eu só passar para a próxima aqui. Vai ser a... Colocando de novo aquela função. É a raiz de 6t menos 4,0t ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 8,0 ao quadrado. Isso daqui é igual a 10. Elevamos dois termos aqui ao quadrado. Eu vou ter 6,0t menos 4,0t ao quadrado elevado ao quadrado mais 64 é igual a 100. Então, eu vou deixar ainda 6,0t menos 4,0t ao quadrado é igual a 100 menos 64. Fica 6,0t menos 4,0t ao quadrado é igual a 64 menos 100 menos 64, 36. Isso aqui tudo, pessoal, esqueci, está elevado ao quadrado. Eu fiz a questão de não tirar esse produto, exatamente porque eu já sabia que provavelmente ia acontecer algo do tipo. E aí, se eu retirar a raiz agora desse termo e retirar desse termo, eu vou ter 6,0t menos 4,0t ao quadrado é igual a raiz de 36, 6. E aí, reorganizando os termos, eu tenho menos 4,0t ao quadrado mais 6,0t, passando 6 para o outro lado, menos 6,0 é igual a 0. E aí, vamos lá, tirando as raízes, né? O delta, a gente sabe que é o b ao quadrado menos 4ac, né? 6 ao quadrado menos 4,0 vezes a menos 4,0 vezes c. Portanto, delta vai ser igual a 36, menos com menos no mais, menos, menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes, bastante, 16 vezes 6, resultado 96. E, portanto, o meu delta vai dar um valor negativo. Vamos escrever. Menos 60. Delta menor que zero. E aí eu pergunto para vocês. Com delta menor que zero, existem... Opa, só um instantinho. Peraí, eu me perdi aqui no chat. Deixa eu voltar. Constante. Opa. O Pedro Martins perguntou de onde veio o 64. Foi exatamente do 8 ao quadrado, que a Camille respondeu. Ok. Antônio Alves, não se preocupe não. Estou gravando, eu vou disponibilizar logo, logo essa resolução aqui, tá bom? Qual é a pergunta, Pedro? Você disse esquece essa pergunta. Mas vamos lá. Voltando. Então, com delta menor que zero, pelo que vocês aprenderam lá na matemática, o que significa isso? O que é que significa se a minha função tem um delta menor que zero? Vai ter raízes reais? Sim ou não? Muito bem, Lisandro, Camila, não tem. Se não tem raízes reais,
Infelizmente, então eu posso dizer que não vai ter um tempo. Não vai ter um tempo que é possível. Será que vai ter um tempo ou um instante em que a partícula vai ter uma velocidade escalar igual a zero? Não. Não existe esse tempo. Exatamente porque o meu delta D é menor que zero e, portanto, senão teria o seguinte, ó, a primeira raiz, o T, vou chamar de T', seria o menos B, que é o menos 6, mais a raiz de delta, menos 60, sobre 2A, 2 vezes menos 4, e a segunda raiz, menos 6, menos a raiz de menos 60, dividido por 2 vezes menos 4. E dariam valores negativos e, portanto, a consideração aqui é que o tempo é maior que zero. Ok, pessoal? Sim, Camila, não tocaria o eixo do tempo se fosse um gráfico da posição pelo tempo, não tocaria o eixo do tempo. Exatamente. Dúvidas, pessoal, até agora nessa questão? Eu botei essas questõezinhas um pouco mais capciosas, mais detalhadas, exatamente para a gente ter esse momento de eu pegar uma questão um pouco mais elaborada para discutir mais termos com vocês. Tá certo? Bom, por conta do avançar do tempo, essa é outra parte, que é o movimento balístico. Né? No movimento balístico, você tem as equações do movimento balístico, que aí você substitui, por exemplo, e aí vamos lá no movimento balístico, mostrar para vocês. Você tem esse tipo de movimento, o objeto tem uma determinada velocidade inicial, um determinado ângulo de lançamento, que a gente chama de θ zero, e isso aqui a gente pode colocar em um sistema referencial, tá? Onde eu tenho meu V0 dividido em dois componentes, V0x, V0y e aqui o θ zero. Lembra das considerações, né? Seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, portanto, V0y é o V0 seno de θ. E o V0x é o V0 cosseno de θ. Isso daqui está inserido bem aqui, ó. Se você olhar bem, ó, V0 cosseno de θ é exatamente a velocidade inicial do objeto em cima do x. Por isso está relacionado, ó, com x menos x0. Esse termo aqui, ó, V0 seno de θ. Isso aqui é o V0 y. Está associado exatamente com o delta y. E aqui, velocidade final y, V0 seno de θ, e as equações de movimento. Colocando essas equações de movimento, você encontra a trajetória da partícula, que é definida por essa equação. Tangente θx, g de x ao quadrado sobre 2 vezes 0 cosseno de θ ao quadrado. Se ainda tiver dúvidas, volta ao vídeo para você ver que ele explica essa equação da trajetória. E dá para você calcular o alcance máximo. Como assim, Valdo? No movimento balístico, movimento de projéteis, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. O objeto ele alcança uma altura máxima e tem um alcance máximo em cima do eixo x. Eles chamam de R o alcance máximo em cima do eixo x, horizontal. E tem um outro alcance, que é o alcance máximo vertical. Dependendo da literatura, eles chamam isso aqui de H ou Y máximo. Tá certo? E aí o alcance máximo você encontra com isso aqui, ó. V0 ao quadrado G seno de 2θ. Tá bom? Bom, e aí eu vou avançar um pouco mais e vamos ver esse exemplo. Uma pedra é lançada com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Sabendo que ela ficou no ar 2 segundos, calcule o ângulo de lançamento, a altura máxima atingida, o alcance máximo e outro ângulo de lançamento. Eu vou fazer só alguns itens por conta do tempo. Bom, se a pedra é lançada com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, então eu vou colocar a velocidade inicial 20 metros por segundo. Isso aqui é o escalar dela. Eu não sei qual é o ângulo que ela fez. E eu sei que ela ficou no ar 2 segundos. Então, eu vou chamar esse tempo aqui de tempo de voo. Total, 2 segundos. Ora, se ele não está dizendo que essa pedra
digamos assim, nem subiu um barranco, nem desceu de forma que ela provavelmente estava no movimento de lançamento de uma parábola, então ela saiu de um ponto e voltou para o mesmo nível, só que um ponto mais à frente, para o mesmo nível de altura. Então ela saiu provavelmente assim, ó. Saiu desse ponto, descreveu seu movimento com parábola e voltou para cá, num tempo de voo de 2 segundos. Tá? Então, vocês concordam comigo que, se isso é uma parábola, eu posso descrever em 2 movimentos. O tempo até ela chegar ao alcance máximo da trajetória, é o valor do y máximo. Eu vou chamar isso aqui de tempo de subida. E, a partir desse ponto, ele desce. Tempo de descida até aqui. E esse ponto aqui, já que ele chama isso aqui de R, quer dizer que esse valor aqui é o R dividido por 2, porque é a metade do comprimento. Então, o tempo de voo, nesse caso, é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Resultado, 2 segundos. Ora, se o tempo de subida é idêntico ao tempo de descida, então a gente sabe que o tempo de subida é nada mais que o 2 dividido por 2, 1 segundo. E o tempo de descida também vai ser o mesmo valor. Somando os dois, temos o tempo de voo. Tá bom? Pois é. Então, qual vai ser o ângulo de lançamento horizontal? Aí aqui, Robson, lembrado, eu posso dividir em 2 movimentos. Uma dúvida. Você falou que o tempo de subida é como se fosse igual ao tempo de descida. Mas se for, por exemplo, no final da trajetória, tiver uma altura e ele aterrissar num outra maior? Sim, não. Aí você não pode ter essa consideração, não. Eu só estou considerando isso porque a questão nem me diz que ela está subindo, por exemplo, um prédio ou está descendo um aclive. Ela não me diz isso, tá? Pedro, qual é a questão? É aquela desse rapazinho aqui? Se for, pode tirar um print, que aí não vai dar tempo de resolver hoje, não. Bom, vamos lá. Professor, aquela que você estava fazendo, exemplo 1. Essa daqui. Vamos lá, meu filho. Pronto. Sim, a parte final. Ok. Eu vou fazer pose. Deu certo? Deu certo, obrigado. Show. Vamos lá. Então aqui, ó, viu, Raj? Então só dá certo eu fazer essa consideração se ele sair do mesmo nível, se ele sair de um nível e voltar para o mesmo nível. Senão você vai ter que utilizar as equações da cinemática. Também não é difícil, não. Então, aqui um movimento, que é um movimento retilíneo uniforme, e um movimento aqui, movimento retilíneo uniformemente variável, tá? Por conta da aceleração. Então, você concorda comigo? Se é o tempo de subida, opa, eu tenho uma velocidade escalar, que é 20 metros por segundo. Então, eu tenho uma velocidade que é do seguinte formato. Eu tenho o valor da minha velocidade inicial. Aqui é um ângulo de lançamento que eu não sei. Eu sei que eu tenho um componente aqui, V0 em x, V0 em y, mas o módulo de V0 é 20 metros por segundo. Então, nessa situação, essa partícula ela vai subir, subir, subir. Quando chega no y máximo, qual é a velocidade dela em y? Ela exatamente vai chegar ao máximo da trajetória dela e chega até um ponto máximo. E, portanto, isso daqui, a velocidade dela em y, é zero, porque eu tenho sempre uma aceleração voltada, ou pelo menos a aceleração imprimindo o movimento, que tem uma aceleração em direção aos valores negativos deste y, para baixo. Então, nessa situação, posso utilizar aquela equação que V final de y é o V inicial menos G vezes o T. E aí, a V final já sei que é zero, é igual o V inicial, que aí, nesse caso aqui, se você olhar bem, quem é V0y? Para eu calcular V0y, eu sei que V0y é o V0 vezes o seno do ângulo θ. Só ver esse termozinho retângulo. Então, vai ficar V0 seno de θ menos GT. Então, colocando o G do outro lado, V0 seno de θ, e o tempo vai ser o valor de V0 seno de θ sobre o G. Mas não é o tempo que eu quero, Valber, é o seno. Tudo bem, então vamos só reformular essa equação aqui.
escrever assim, que o seno de θ é o valor de g vezes t sobre V0. Assim, seno de θ vai ser aceleração gravitacional 9,81. O tempo, que for o tempo de subida que chegou até o ponto máximo, o valor de 1 segundo, dividido pela velocidade, que é o valor 20. Fazendo as continhas de bodegueiro. 9,81 dividido por 20. De acordo com as minhas contas, 0,4905. Portanto, eu vou ter que encontrar qual é o ângulo cujo arco seno, né? Ou seno a menos 1 deu o valor de 0,4905. E isso daqui. Só um instante. E aí, professor, Oi. É isso mesmo? como é que a gente faz esse cálculo do arco seno aí? Você pode explicar, por favor? É isso que eu ia perguntar. Aí eu vou pedir para vocês assistirem meu curso de calculadora científica. Meu curso de calculadora científica mostra exatamente como você fazer isso na calculadora. Mas, na verdade, esse cálculo é o seguinte, pessoal. Eu vou partir daqui, tá? O resultado é que o seno de θ seja o valor de 0,4905. Eu vou ter que encontrar o valor de θ para que o resultado do seno dê isso daqui. Então, eu utilizo uma função, que é a função inversa, né? O seno a menos 1 ou do arco seno, tá? Cujo resultado dela utilize o valor 0,4905. E aí eu encontro o valor do argumento. Por exemplo, tabelado. Quanto é o valor do seno de 45 graus? 145 graus é 1/2, se eu não me engano. Pronto, 1/2 dividido por 2. É 0,5. 0,25. Não, 1/2 dividido por 1, desculpe. 1/2 é 0,5, concorda? Exatamente. Isso. Então vejam que quando eu coloquei o valor a esmo 45, 145 já deu 0,5, que é bem próximo 0,4905. Então quer dizer que eu posso encontrar um ângulo que, colocado dentro da função seno, dê 0,49. Como o Lisandro está... Pois é, eu também não acho que é isso não, mas eu fui com a resposta de vocês. É só lembrar qual é o seno de 45. Mas o Lisandro está relembrando, é só na calculadora de vocês, vocês apertam o Shift e depois a função seno, que você ativa a função seno menos 1. Tá bom? Agora só lembrando. Então, É raiz de 2 sobre 2. Pronto, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Dividido por 2, 0,7. Pronto. E aí, portanto, é isso que você vai ter que fazer. Encontrar qual é o ângulo que, colocando no seno, você encontra o valor de 0,49. E aí, na calculadora, é você colocar apertando as teclas Shift e depois a função seno. Ei, professor, mas assim, dá pra gente fazer esse cálculo aí sem ser na calculadora? Não. Ou se você fazer o ciclo trigonométrico e tem que fazer a divisão. Tem que ser na calculadora. Certo? Fazer na raça, né? Na raça é fazendo como eu estou te dizendo. É colocando o ângulo e vai vendo qual vai chegar mais próximo. Entendeu? Bom, aqui, meus cálculos deram um θ aproximadamente 29,4 graus. Então, esse ângulo aqui seria aproximadamente 29,4 graus. Esse é o item A. Eu vou fazer logo o item Charlie por conta do nosso tempo, que já começa outra aula, né? Que é o alcance máximo. O alcance máximo é o R, que é esse daqui. Vai ser o valor de V0 ao quadrado dividido por 2G vezes o seno de 2θ. Se não me engano, é isso. Só G, não tem 2G. Então, nessa situação, aí, como é que eu faço? Já tenho a velocidade inicial, já tenho o θ, então o R vai ser o valor de 20 ao quadrado, dividido por 9,81, vezes o seno de 2 vezes o valor 29,4.
E aí, fazendo essas continhas, seno de... Aqui o meu deu um alcance máximo aproximado de 34,9 metros. Depois vocês me confirmem se é isso mesmo. Tá bom? Esse alcance máximo partindo daqui até aqui. Veja que eu substituí direto na equação do alcance máximo. Tá certo? Para calcular a altura máxima atingida, pessoal, é só vocês lembrarem que na equação da parábola, o y máximo, para chegar ao y máximo, o valor do r tem que ser dividido por 2. E aqui, nessa situação, você pega essa equação da parábola e coloca o valor do y máximo. Isso vai ser igual a todos esses valores, e no lugar de x, você substitui por r dividido por 2. E aí você vai encontrar uma relação um pouco parecida com essa, que vai lhe dar qual é o valor da altura máxima atingida. E por fim, no item delta, que é bem simples. O outro ângulo de lançamento para qual a pedra terá o mesmo alcance. Só contextualizando. Vocês concordam comigo que no item alfa eu encontrei 29 graus. 29 graus é um ângulo bem pequenininho. Então eu tenho um ângulo bem raso no lançamento dessa pedra. Só que eu posso aumentar o lançamento e fazer com que esse objeto continue na mesma velocidade, alcance uma distância maior, mas cada vez que eu vou aumentando o ângulo, essa distância começa a reduzir. Até que eu vou ter um ângulo maior, em que o alcance máximo é o mesmo. Maximizando essa área aqui, eu vou ter o primeiro lançamento, primeira velocidade, com ângulo θ aproximadamente 29,4 graus, e um outro lançamento, uma θ1, no valor do θ2. E aí eu pergunto para vocês, quem seria o θ2? Vocês lembram que, ó, as funções trigonométricas são complementares, né? Então, por exemplo, quanto é se eu pegar o valor do seno de 30 graus, quanto é que é o valor do seno de 30 graus? Aí, vamos lá. Diga aí o seno de 30 graus. Opa, pronto, exatamente, já colocaram. Agora, 0,5 vai ser o complemento, Raj. Então, sendo o complemento, o primeiro ângulo é 29,4, e qual vai ser o outro ângulo que vai ser o complemento, que vai ter o mesmo valor do seno? É o 90 menos 29,4. Que dá quanto, por favor? 60,6 aproximadamente. Então, 60,6 graus. Podem calcular o seno de 60,6, que vai dar 0,495. E assim como o seno de 94, 0,95. Ok, pessoal? Bom, só um instantinho para a gente liberar vocês. Alguma dúvida até o momento? Vamos lá, agora é a hora. Ei, professor, você pode repetir aí a altura máxima, por favor? Posso. A altura máxima, vocês vão ter que encontrar... Pessoal, eu estou colocando a lista de presença da aula de hoje, tá bom? Vocês cliquem nesse formulário, coloquem o nome completo de vocês, a data de hoje e enviem, tá bom? Voltando. Nesse negócio da altura máxima, vocês vão ter que, na equação da trajetória, tá? Olha para a equação. Para chegar à altura máxima, que é esse ponto aqui, vocês vão ter que encontrar que o x é o valor do alcance máximo dividido por 2. O alcance máximo é esse daqui, o r. E, portanto, o alcance máximo dividido por 2 é o valor de v0 ao quadrado, seno de 2θ0, dividido por 2g.
Isso daqui você vai ter que substituir no lugar do x e elevar ao quadrado. Fazendo uma manipulação algébrica, você vai encontrar exatamente qual é o valor do alcance máximo, tá, dessa trajetória daquela bola. Tá certo? Aí eu vou deixar para vocês e uns outros exercícios aqui que não vai dar tempo para realizar. Ok, pessoal? Dúvidas? Vamos lá? Minha permissão? Nossa. Só um instantinho. Eu coloquei sem permissão. Ah, ok. Pronto, tentem aí, pessoal, por favor. Douglas, deu certo? Ótimo, é só uma configuração lá. Ótimo, então pronto, pessoal. Então é isso. A aula de hoje, então, está encerrada. Para a próxima aula, próxima semana, nós já vamos abordar um novo conteúdo. Na nossa plataforma, vocês já têm a lista de exercícios, dos exercícios para essa atividade. Então, vocês vão sempre olhar lá no site, no meu site, no Valber Ferreira, quais são as páginas que vocês têm que ler. Na lista de exercícios, quais são os exercícios que vocês têm que fazer, tá bom? E aí vocês façam exercícios que depois eu vou pedir a lista de exercícios de volta para vocês. Jameli, onde é que não está dando certo? O que é que não está dando certo? A lista de presença? Tenta... Pronto, agora deu certo, exato. Ótimo, tudo bem. Então, que eu já estou vendo aqui, dá certo. Algumas vezes você só tem que dar uma atualizada na página, tá bom, pessoal? Então é isso. Pessoal, então foi ótimo o encontro que eu tive com vocês hoje. Gostei, eu fiz realmente um resumão que eu imaginei que nesse primeiro momento vocês estão se acostumando ainda nesse nosso novo ritmo, né, de atividades. Mas nas próximas semanas a gente vai reduzir um pouco mais e eu quero que vocês tirem mais dúvidas comigo sobre os conteúdos. Tá bom, pessoal? Pois não, Lisandro, diga aí. Tem sim. E é exatamente você também pode fazer por esse mesma abordagem. E aí você vai fazer o quê? Quando a derivada for igual a zero, você conta o ponto máximo da função. E aí você consegue encontrar o mesmo resultado. Tá certo? Dá sim. Dá para usar a mesma fórmula, cara. Não tem problema. Dá sim. Ponto máximo da parábola. Que é o y do vértice e o x do vértice. Contudo, a gente já tem na física como você encontrar sem ser por essa fórmula matemática. Então, a minha sugestão é você utilizar a da matemática para isso. Ou a da física. Mas a matemática dá para usar também. Você vai ver que o resultado é similar. Ok? Então, pessoal, é isso. Já que não tem mais dúvidas, eu agradeço pela presença de todo mundo. Nessa próxima semana, já libero de novo as atividades que vocês vão ter na próxima semana. Tá? Então, fiquem ligados lá no site, na plataforma que eu entro em contato. Gostaria de agradecer a presença de todos e até o próximo encontro. E peço que vocês saiam da sala para não ter que desligar na cara de vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro. Ei, professor. Oi, deixa eu só parar a gravação. Certo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Não. Professor, é porque, assim, é uma dúvida pessoal sobre as